Fala pessoal, saudações a todos vocês, bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, trazendo sempre para vocês um conteúdo exclusivo, um conteúdo inédito e, mais importante, interessante sobre o universo do iGaming. Hoje aqui comigo novamente, tenho o prazer de dividir a bancada com os meus companheiros de bancada, Vitoldo Endrich Jr. Fala, Vitoldo, tudo bem? Fala, Ricardo, obrigado. Mais um aí, hoje com um convidado, cara, gente finíssima, divertido demais. Acho que hoje promete um bom episódio aí. Sim, joia. E bom ter você presencialmente dessa vez, já que o Vitoldo não mora em São Paulo e de vez em quando está aqui na tela. Hoje você está aqui presente, é melhor assim. O Alessandro Valente, tudo bem, Ale? Fala aí, saudações para você. Valeu, Ricardo. Hoje é mais especial. A presença do Vitoldo realmente não é tão fácil, a gente agradece. Fica legal no formato digital, porque nós temos retorno e tal, rola uma interatividade. Mas pessoalmente é muito mais legal, né? Mais legal. E Pedrão aqui hoje na área para trazer notícias relevantes. E o nosso convidado, prazer ter você aqui, famoso Pedrão Bet, pra gente também, Pedro Lucas, um amigo, um companheiro de indústria. Pedrão, bem-vindo, é um prazer ter você aqui para bater um papo com a gente aqui no Brazilian Lounge Podcast. Muito obrigado, eu agradeço aí o espaço, o convite. Acho que vai ser bem legal bater esse papo aqui. E é isso, vamos para cima que a gente tem muita coisa boa para falar. Vamos sim, e vamos falar das coisas boas, de tudo. Para você que está assistindo, ansioso por esse bate-papo, quem traz esse episódio para vocês são os nossos patrocinadores. Lembrando sempre de agradecê-los, Online IPS, Super Afiliados, a EBAC, a Bet Expo e o B-Sigma, os dois eventos que combinados fizeram história na parte de promoção do setor aqui para a nossa sociedade brasileira. Segundo diz o meu parceiro, nada parecido na história moderna tinha acontecido até É verdade, esse na evento. história moderna, porque havia um evento no Brasil que era Salex, se não me engano, que era gigante, né? Mas isso na época de bingos e cartela e maquininha. E era gigante justamente por causa das máquinas. Né? Claro, ocupa espaço. Fisicamente grande. Fisicamente grande, exatamente. O Pedrão, para quem não sabe, teve muito envolvido também nesse evento. Praticamente o conceito da Bet Expo foi um conceito que ele cuidou, ele nutriu, ajudou a parir, nutriu e executou. Então, podemos começar até por aí, Pedrão. A gente sempre fala, foram 3 episódios até hoje, foi inevitável. O tema dos eventos de junho apareceram em todos porque marcou mesmo um espaço enorme na memória, na atuação de todo mundo do setor aqui. Quem era de fora se impressionou e nós, que somos daqui, também sentimos o poder de uma feira iguais às de lá de fora. Sim, eu vou já, né, há muitos anos em todos os eventos ao redor do mundo do nosso setor, e daí veio para a gente, né, a ideia do conceito diferente que seria a Bet Expo. Você tem ao redor do mundo eventos destinados para a indústria, B2B total, você tem eventos destinados somente para os afiliados, mas você não tem em nenhum lugar do mundo, nos eventos da indústria, um evento voltado para o apostador, para o consumidor final de todo esse mercado gigantesco. Então, o consumidor nunca tinha sido representado. De onde que veio essa ideia foi isso. A gente deixar esse cara ali com a sensação de que tem alguma coisa vindo para ele, né? Ele tem ali um painel falando coisas para ele, onde que ele pode melhorar como apostador, onde ele pode ter até questão de controle de vício, né? Tudo isso a gente decide abordar, né? E, além disso, a visão dele de que ali é uma casa de apostas, essa casa de apostas existe, ela não é só um site ali, ela também é representada tem pessoas que trabalham lá, tem a oportunidade ali dele receber ali um brindezinho da casa de aposta. Esse apostador ali, ele vira... ele fica feliz com aquilo, ele entende que ele está ali e que tem gente também olhando por ele. Então foi aí que a gente imaginou o conceito, né, da Bet Expo e foi realmente um sucesso. Todas as pessoas que vieram, todo mundo que falou sobre o evento, realmente só tivemos coisas boas, nada de críticas e tudo, foi sempre tudo muito bom o que a gente ouviu sobre o evento.
Deixa eu até interromper um pouco. Na época, a gente fazia B-Sigma aqui, né, em São Paulo, e um evento super engessadão, galera da política, empresários, falando só B2B, B2B. Não que não seja importante, que eu acho que é uma oportunidade para rolar essa interatividade, né? Mas faltava alguma coisa, né? E aí, quando o Pedrão trouxe a ideia, eu falei, putz, fechamos agora com tudo. Porque tem os de afiliado, tem os B2B da vida por aí fora, o mundo todo, mas eu também nunca tinha visto esse conceito. Fazer um evento que aproxime a indústria do seu usuário final, do cliente. E o cara também... E teve participação de influenciadores, tipsters, os traders, o Pedrão dos traders, punters e etc. Então, a galera que é um pouco mais assídua no mercado, não o cara que faz uma aposta a cada, sei lá, 30 dias, mas a galera que joga, que participa, enfim, puderam nessa oportunidade de estar lá e conhecer, e pegar um brindezinho, e de repente perceber que é uma indústria palpável, né? Não é só um .com lá na vida, né? Eu acho que foi uma sacada muito boa dele. E de juntar, né? Porque tem uns outros eventos menores de punters, etc., traders, né? Uhum. E juntou essa galera num lugar só. Acho que foi muito bom. O que eu acho interessante, assim, quem tem a oportunidade de viajar o mundo, você vai andando em Londres naturalmente, você vê lá o Ladbrokers, você vê lá o William, você vê a casa de aposta, né? Ela é física. Aqui no Brasil, como elas não existem fisicamente, só quem viaja tem condição de ver que elas existem de verdade. Porque para o apostador normal, vamos botar aí, sei lá, 90% de quem faz uma aposta, talvez mais, cara, ela é só um link, né? É só um link. É só um link. É um código, é um sítio, é um espaço. É um espaço eletrônico ali e tal, que está atrás da telinha do telefone dele. Ali não, a coisa se materializou, né? O cara falou, tá aqui, é aqui que eu aposto, né? É aqui que eu gosto. E isso é engraçado até, quando eu tô nos eventos fora, eu fazia questão de sempre colocar para os meus seguidores nas redes sociais e tudo, é isso. Entrar dentro de uma casa de aposta física e mostrar lá eu fazendo uma aposta. Muitas vezes eles nem gostam, né? Não é muito bem-vinda ali a filmagem dentro do espaço, mas aí eu pedi desculpa. Teve vezes que eu pedi antes para poder fazer, como não tinha ninguém lá dentro, a gerente do estabelecimento deixou eu fazer essa filmagem. Eu falei, cara, isso pro meu seguidor brasileiro, isso é muito importante para o cara ter realmente essa visão do que é aquilo. E até o que o Ale falou aqui agora também foi muito importante. Tipo, o mercado brasileiro hoje é muito guiado por influenciadores, grandes influenciadores, sejam eles das apostas mesmo ou não, sejam influenciadores de outros ramos. Mas uma oportunidade que a galera teve também muito importante, ou muito interessante, foi de conhecer esses caras. Porque tem caras ali que tem alguns milhões de seguidores nas redes sociais, e um cara desse não é um cara acessível. Você não consegue chegar para um cara desse e falar assim, opa, e aí, velho, vamos ali tomar uma cerveja e trocar um pouco de ideia sobre apostas, sobre o mercado. O cara não é acessível. Você não consegue nem, muitas vezes, uma resposta quando manda uma mensagem no Instagram DM, desses caras. Né? Não, e muitos estiveram, além de influenciadores, celebridades do esporte e tal, transitando livremente, assim, galera tirando foto, enfim, autógrafo e tal, mas num ambiente um pouco controlado. Não tinha uma multidão lá de fãs, mas teve essa proximidade, que foi bem legal. Gente dos eSports também, aquele rapaz, o Nobru. Tivemos o Nobru, que é uma super celebridade aí, né, dos eSports, e que tem hoje um relacionamento muito legal com a nossa indústria, e que esteve lá, conversou, palestrou, conversou com todo mundo, atendeu todo mundo. Essa proximidade dos influenciadores com o público, né, foi também uma novidade que veio muito interessante para o público. O que foi muito interessante, não foi talvez o primeiro, acredito que não foi, eu já tinha ido em um que era voltado para o apostador final, mas por estar conectado ao B-Sigma ganhou muita força. Então, foi assim, de longe, mais relevante do que as outras. Não é o único. Eu tinha visto. O Danilo Pereira faz um, gosto muito do evento dele. O Netuno também faz, mas aí é um evento do Danilo
um evento Pra isolado. É um evento Não, isolado. e é o Danilo para a audiência dele. mais E ou não menos. é só isso também. O que eu vejo que tem de diferença, esses eventos são super legais. Eu participo há alguns Sim, anos já você do teve lá. Danilo Pereira. Eu não fui Do convidado. Netuno, então, eu fui ainda. convidado, mas não pude ir, porque eu estava no evento fora. Mas, assim, o deles é mais uma questão técnica. O deles é mais, tipo, ensinando o apostador. É um evento voltado 100% para o apostador final, né? É fantástico o conteúdo deles, mas é mais uma questão de curso, né? Um treinamento de apostador. No nosso... Bem mais profundo, mais né? profundo, um conteúdo mais complexo, que o cara precisa absorver aquilo ali, entender, e muitas vezes é um conteúdo também que o cara tem que estudar para poder compreender tudo, né? Não é um negócio tão simples que qualquer pessoa pode sentar ali e que vai entender tudo que está acontecendo. A Bet Expo tratou de tudo. Não só treinar, ou ensinar, Claro. ou fazer uma academia do apostador. Ela tratou de tudo. A gente, quando desenhou, né, a questão de conteúdo, a gente imaginou exatamente isso. Eu quero aqui um negócio mais... um painel mais divertido, um negócio mais light. Depois a gente colocava com um conteúdo mais de ensino mesmo, educacional para a galera. Depois a gente fez uma palestra show, que também... então a gente sempre procurou atender a tudo. Um negócio que seja divertido, que não seja muito formal, que não seja muito técnico, mas que tenha também informação relevante, né? Mas fica a dica, o evento do Danilo, você já teve lá, é um evento excelente. Betmaster. E o do Netuno, que é o maior evento do mundo. Eu não me lembro o nome. Não, mas é muito legal. É muito legal. Fica de olho que vale a pena. São dois eventos bem legais. Pergunta conceitual aqui, cara. Assim, eu te conheço já há muitos anos, né? E você fala sempre apostador. Sim. Mas muita gente na indústria se diz trader. Sim. De apostas. Por que apostador ou trader, cara? Porque, assim, a gente tem dentro das apostas esportivas 2 tipos de apostador. Você tem o punter, que é onde eu me enquadro, e o trader. O trader é aquele que ele não aposta em algum resultado especificamente. Ele aposta na movimentação do mercado. Ele aposta pensando para onde que o mercado vai. Então, às vezes ele aposta esperando um gol. Quando entrou esse gol, ele finaliza ali a posição dele, já fez ali o dinheiro dele. E já o punter é um apostador que ele imagina os resultados, mas ele aposta baseado em estatística. Ele pega ali uma estatística e ele busca o erro da casa de aposta. Aonde que a casa de aposta analisou ali aquelas probabilidades e que não de acordo com o entendimento desse punter, que a gente chama, aquela análise não foi correta. Então, a probabilidade de um evento acontecer é X. Se eu entendo que a probabilidade desse evento acontecer é X mais alguma coisa, então é ali que eu vou apostar. Eu não penso no resultado. Vou trazer para o mundo real. O Gerson enfiou um soco no Varela. A casa de aposta acha, então, que o Flamengo vai jogar mal. Mas você, sabendo que isso vai dar uma animada no time, vai lá e aposta no Flamengo contra essa tendência aí. Sim, é sempre quando... Vamos para a gente trazer um exemplo mais fácil. Quando você analisa um jogo, aí tá lá, a probabilidade mostrando 1,70 para o Flamengo ganhar o jogo. E se eu, na minha análise, seja ela com estatística, seja com algum robô que existe hoje para tudo quanto é lado, todas as ferramentas disponíveis que eu tiver, ou até mesmo, só mesmo com a experiência olhar de apostador, né? você olha ali, tem um feeling. Se eu acho que o certo seria pagar 1,80, entendeu? Se a chance daquele evento acontecer for maior do que a probabilidade me indica, então eu faço essa aposta. Certo. Quando eu entendo que está pagando mais do que deveria. Entendi. Então, se está pagando 1,80 e eu acho que na minha análise deveria estar pagando menos, então eu faço aquela aposta. Certo. Não necessariamente no resultado. Entendi. Não é porque eu acho que o Flamengo vai ganhar.
Eu aposto quando a probabilidade está ao meu favor. O termo técnico disso é o expected value. O pessoal já deve ter ouvido o EV, né? EV em vários lugares, que é o EV, é o expected value. Você aposta quando você acha que o seu cálculo está diferente quando você enxerga valor, quando o seu cálculo de um tá operador. Mais favorável. Está mais favorável. O seu expected value está diferente pela tua análise do que quem calculou a odd. É muito focado na odd isso daí. Sim. Quem calculou a odd daquela operação. A odd, normalmente, numa análise, o Danilo fala muito sobre isso, né? A odd é a última coisa que você vai analisar. Você vai fazer ali o seu cálculo, você vai chegar na sua precificação e a partir da sua precificação você vai comparar com o que a casa te oferece. Isso no caso do Panther, né? Que é uma parte do mercado. Que você falou. Isso. Como trader, eu nunca me dediquei tanto assim. O trader, acho que ele é mais fiel a uma estratégia, né? É mais como se fosse uma bolsa de valores. Ele fica sempre ali apostando na movimentação do mercado e não numa probabilidade de evento acontecer, né? Então, seria como, às vezes eu boto lá, que botei R$50 lá no Flamengo. Aí o Flamengo faz 1-0 e ele ia me pagar 70. Aí ele pergunta assim, quer me vender por 60? Que ele recompra a minha aposta? O trader larga. Isso é mais ou menos o que... O trader gerencia a posição. Gerencia a posição. Ele larga, o cara empatou, ele recompra e ele vai. É mais ou menos isso. O trader o cash out que a gente vê por aí é muito trazer um pouco do trader para dentro do apostador tradicional, né? Certo. Porque o trader mesmo, ele trabalha sempre com exchange, né? Você tem ali, o cara joga ali na Betfair, ele joga em outras possibilidades, né? É uma bolsa de apostas, não é uma casa de apostas como a gente é acostumado. Então, e aí, daí que vem o problema, por que eu não gosto de ser chamado de trader. Primeiro, porque eu não mexo com trading esportivo, né? É uma parte das apostas que eu não me envolvo tecnicamente, mas além disso, é porque o mercado caminhou para uma nomenclatura que, eu sou trader esportivo. Eles começaram a nomear o apostador como trader esportivo. Por que isso? Porque quando você vai fazer anúncio de Google, Facebook, essas coisas, quando você fala trader esportivo, é mais fácil de passar pelos filtros. Se eu uso o nome apostador, que é como eu me identifico, eles pegam mais facilmente. Agora que a gente está tendo essa conversa, a partir de amanhã. Todo mundo virou trader esportivo. Acabou. O maior podcast de trade esportivo. Então, é até mesmo também um motivo que eu até falei isso em uma das palestras na BetExpo. O motivo do porquê a gente usa iGaming e não usa o nome de casa de apostas ou coisa do tipo. Porque iGaming também é uma palavra mais bem-vinda dentro dessas plataformas e ela tem uma... E é um rótulo, lá internacionalmente é um rótulo óbvio da nossa indústria. Aqui a gente não conseguiu botar um rótulo ainda em português. Jogos eletrônicos, jogos de cassino, apostas esportivas, apostas online, não tem um rótulo óbvio. Eu venho trazendo nossa muito indústria. Isso aí, o Flavinho faz, né? Por falar nisso, vamos chamar o Flavinho, hein? Vamos lá. Tá na hora da gente fazer o nosso drop de notícias. Tá sabendo das últimas da indústria, Pedrão? Nem nós. Quem traz isso pra gente é o Flavinho. Tá na hora de ele trazer, com o apoio da iGaming Brasil e da Bet7K, trazendo o top 7 notícias do setor. Vai lá, Flavinho, é com você. Grande Magri, amigos parceiros no estúdio. Hoje com mais um grande convidado, hein? Pedrão Bet, um craque, amigão. Então, chegou a hora de apresentarmos o top 7 da semana. Caixa adquire naming rights do torneio e retoma a parceria com a LNB. Uma história de sucesso acaba de ganhar um novo capítulo com a NBB Caixa 2023. A parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Liga Nacional de Basquete, bem sucedida ao longo de 4 temporadas, está de volta para tornar o NBB, a Copa Super 8 e o Jogo das Estrelas ainda mais fortes e atraentes ao fã do basquete brasileiro. A marca Loterias Caixa também será ativada durante o contrato e usará seus produtos em momentos específicos ao longo da temporada. Paraná não permitirá pagamento de apostas regulamentadas em dinheiro ou cartão de crédito. Visando a prevenção de evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, a Lotopar determinará uma série de regras a serem adotadas pelos operadores de apostas esportivas autorizadas pelo governo do Paraná. Entre elas, a aceitação de PIX
e de outros métodos de pagamento eletrônicos autorizados pelo Banco Central. Cartões de crédito não serão aceitos. Taxação das apostas esportivas. Câmara anuncia deputado Adolfo Viana como relator de projeto. O deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, foi anunciado como relator do projeto de lei que regulamenta a taxação das apostas esportivas. A proposta faz parte do pacote de ações do governo para aumentar as receitas. O projeto prevê que, para as casas de apostas explorarem o setor, precisarão contar com processos e sistemas de controle interno para impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, a manipulação de resultados e outros problemas. De acordo com a MP das apostas esportivas, as empresas serão taxadas em 18% sobre o GGR. Sobre o prêmio recebido pelo apostador, haverá tributação de 30% referente a imposto de renda, respeitada a isenção de R$ 2.112. Retomada dos cassinos no Brasil pode gerar arrecadação de 20 bilhões de reais por ano. Na última semana, o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve na Câmara dos Deputados para falar sobre pautas prioritárias em sua pasta. Entre elas, o retorno das operações de cassinos no Brasil pode ser uma das fortes tendências na sua gestão. Para a retomada do debate sobre a regulação e legalização dos cassinos no Brasil, visando incentivar o turismo e a economia, o Ministério do Turismo promove debates que incentivam e prometem trazer mais elementos para o Congresso, especialmente o Senado. Lembrando que em 1946, do dia para a noite, o Marechal Eurico Gaspar Dutra editou um decreto-lei proibindo a exploração de cassinos em todo o território brasileiro. A Federação Inglesa quer o fim de apostas em cartões amarelos. A FA discute com casas de apostas esportivas e membros do governo do Reino Unido sobre limites em opções de apostas em jogos. Segundo o Daily Mail, oficiais da FA tiveram conversas com representantes de casas de apostas e com membros do governo do Reino Unido sobre o estabelecimento de restrições para determinadas ofertas de apostas em certas competições. O jornal afirma que a iniciativa pode contar com o apoio da Premier League. Além das apostas em amarelo, a FA discutiu com essas partes sobre limites para ofertas no número de cartões, escanteios e pênaltis. Tais mudanças precisariam passar pela Comissão de Apostas do Reino Unido. MP das apostas. Proposta de emenda pode taxar a indústria de games por loot boxes. O possível fim das famosas loot boxes, que são aquelas caixas surpresas, muito presentes em jogos eletrônicos, é motivo de alarme para produtoras de games. A deputada Fernanda Pessoa, do União, apresentou uma proposta de emenda na medida provisória das apostas, que pode taxar jogos eletrônicos por conta das caixas surpresas. A deputada tem como argumento o desconhecimento dos jogadores em relação aos prêmios que vão receber quando compram as loot boxes, pois os brindes são escolhidos aleatoriamente pelo sistema dos games. A regulação das apostas não pode se limitar à taxação. Segundo o edital do Globo, publicado nesta última semana, a regulamentação das apostas esportivas por meio da MP, publicada em junho, é necessária em vista de expansão significativa da atividade no mundo inteiro, fecha aspas. Fica claro que o governo está preocupado essencialmente com a arrecadação, diz o texto, destacando que não deve se limitar a isso. E o editorial foi além. Será necessário fiscalizar se as empresas cumprirão as obrigações previstas e garantir a integridade do esporte. No fim do mês passado, o governo publicou uma medida provisória para regulamentar as apostas esportivas no Brasil, iniciativa necessária em vista da expansão significativa da atividade no mundo inteiro. Fechamos assim mais um Top 7 com as principais notícias do mundo das apostas. Voltamos com vocês aí do estúdio. Valeu, Flavinho, obrigado. Aí tivemos o Top 7 de notícias do setor, trazido pela Bet7k, com o trabalho da iGaming Brasil, Games Magazine Brasil, Games Latam e BNL Data. Essas foram as notícias do setor, sempre atualizando o pessoal. De volta para o nosso papo aqui. É sempre bom porque a gente tem um resuminho da semana aí em alguns segundos, minutos, né? Legal. E muda bastante coisa. Muda. Estamos em época de ebulição. É verdade, é verdade. Fiquem atentos. Pedrão, desculpa. Vai você. Vai lá, Vitor. Cara, quando eu comecei a lidar nesse universo aqui,
você já era um veterano, cara. Tu tá aí pelo menos, sei lá, uns 10 anos na minha frente, apesar da sua pouca idade. Como é que você começou isso aí? Foi quando? 2000 e muito pouco, né? Sim, sim. A história é engraçada, assim, do meu início, né, nas apostas. Eu fui lutador de MMA e lá atrás, em 2003, eu fui convidado para fazer uma luta num cassino, lá no Uruguai. E imagina, eu tinha 18 anos na época. Imagina um menino de 18 anos quando ele entra num paraíso daquele que é um cassino com luzes Conrad e chamava pessoas, assim, agora sim, Enjoy, sim. né? Era famoso, era E pessoas, assim, na época de um nível financeiro e social, assim, totalmente diferente da minha realidade, né? Eu olhei para aquilo tudo e falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero estar envolvido de alguma forma com isso. E eu fiz a luta, eu ganhei a luta e como premiação eu ganhei fichas para jogar no cassino. E aí um torcedor lá, um brasileiro que estava assistindo a luta, ele falou, cara, não vai perder seu dinheiro. Me dá, vamos jogar pôquer ali e você, em um certo momento, você que for jogar contra mim, você aposta, perde para mim e eu te dou o dinheiro. Ele fez isso. Manipulação. E aí ele falou, quando tiver só nós dois, eu te dou o dinheiro. Legal. Eu falei, porque ele queria me ajudar mesmo, Sim, né? sim, E eu não podia dar as fichas para ele, ele tinha que pegar a ficha dentro sim, do sim, jogo. sim, Mesmo. sim. E aí que ele pensou ali, E era a tua primeira vez em um cassino? primeira vez. Primeira vez que você fiquei... pegou uma ficha de cassino, ambiente de E cassino, nem luzinha, poker. barulhinho. Poker eu sabia, assim, as regras, mas eu nunca também tinha me dedicado, nunca tinha jogado. Já visto em filme. Exato. E aí aconteceu isso, eu fiz isso com ele, ele me deu dinheiro, eu fiquei super feliz, né? E aí mas eu fui ali, fiquei vendo o pessoal jogar pôquer e tal, falei, cara, eu vou começar Gostei, né? a estudar sobre pôquer. E aí eu comecei em casa, depois de voltar, comecei a analisar pôquer e vi que tinha possibilidade de se jogar em casa. E aí eu comecei a jogar pôquer online ali no 2003, final de Onde você 2003. jogava na época? Tinha um site que chamava Party Poker já. Party Party Poker. Poker já Party tava. Poker, Party Poker, Esse aí teve probleminha, coitado. E aí depois veio Full Tilt também, né? A gente teve a entrada do PokerStars, né? Mas onde eu comecei mesmo, onde eu comecei mesmo foi no Party Poker. Tu sabe que eu jogava xadrez e gamão no Party Poker. Sim. Eles tinham Party Gamon. Questão do xadrez e gamão foi até onde eu pesquisava as coisas. Teve um primeiro famoso no poker no Brasil que ele chamava CK. Christian Cruz. Que era o CK e o Raul. Foram os dois aí, Raul Oliveira. Na minha visão, os dois precursores aí do poker no Brasil. E eles tinham um site chamado Clube do Poker, que ele ensinava como apostar, ensinava até como conseguir créditos no site de aposta e tudo isso. E aí eu vi muita informação sobre gamão também e xadrez, né? Porque lá eles já eram dessa indústria, eles eram jogadores de gamão e ali que eles conheceram o poker e começaram a estudar. E aí me estudei, comecei a jogar poker em casa mesmo e ficava jogando, estudando e jogando, estudando e jogando. Só que chegou um certo momento que eu não via uma possibilidade de eu ser profissional. Eu não era tão bom naquilo a ponto de viver disso. E como eu sempre fui fanático por esporte, eu sou daqueles que tá passando curling na televisão, eu tô assistindo. Me amarra, Carlinhos. Para o ímpar, se né? tiver alguém jogando aqui, eu vou me de interessar. dardos, né? Qualquer coisa. Eu sou fanático por esporte desde sempre. Até por isso também envolvido com a luta e tudo. Então, aí eu falei, cara, e lá no próprio no Party Poker, né, você tinha também, teve ali no começo de 2004, eu acho, o lançamento do Party Bets, que era a parte de apostas já dentro do próprio site. Eu, ao mesmo tempo, já tinha criado conta em outros sites, né? Eu já fui criando conta em alguns outros sites. A gente tinha Bet at Home já funcionando. Tinha uns 4 ou 5 que eu já tinha criado conta. E aí, eu considero ali o começo, abril de 2004 foi quando eu comecei a me dedicar mesmo às apostas esportivas. E aí, em 2007, eu criei, por exemplo, o meu primeiro site. Era um blog, e até inspirado no Clube do Poker,
Na época eu criei o Clube do Apostador. Eu Era um lembro, site eu lembro que- desse site. Foi mais ou menos nessa época que eu te conheci. Um blogzinho que nada de web design, né? Um blog muito simples. Que a Conteúdo única tava coisa que lá. eu queria Era falar do era assunto. compartilhar as minhas apostas com as pessoas, coisa que hoje é muito comum, né? Mas eu comecei em 2007 a fazer isso, compartilhar as minhas apostas com as pessoas e ensinar um pouco do que eu aprendi sozinho, porque eu não tinha nada no Brasil que pudesse me auxiliar. Então, eu criava conteúdo lá, como criar uma conta no site de aposta, como fazer um depósito na Bet365. Isso até hoje é o artigo, esse blog ainda está online. Até hoje, o meu artigo mais visitado nesse blog é como fazer um depósito na Bet365. Imagina o quanto o nosso mercado não evoluiu. Você falou isso de lá em lá pra Amsterdã, cá. no painel que a gente estava lá. Imagina o quanto o nosso mercado não evoluiu, porque as pessoas precisavam aprender como fazer um depósito na casa de aposta. Então, é isso. Aí, sim, muitos anos nesse blog. Depois, em 2015, 2016, a gente resolveu criar o Aposta Online, que já era um site de afiliação com conteúdo mais certo, com muitas coisas que envolviam aquilo ali, né? A parceria com as casas de apostas, parceria com tipsters e tudo mais. Mas na época de Clube do Apostador já tinha link de afiliação, já eram afiliados. Já, eu sou afiliado desde 2005. Pioneiríssimo, né? Desde 2005 que eu já Nessa tinha. É legal isso que ele falou, que nessa época, essa turma do poker, ela abriu uma porta e canalizou muita gente totalmente de fora da situação jogo para essa modalidade do Vitão poker. veio da época. Quase Vitão, o Federal, Poker Fish, também. eles vêm dessa época. O que aconteceu, tinham esses dois que viraram proeminentes. Tinha uma turminha lá, proeminente, eu gostava bastante de seguir, mas aconteceu que um outro brasileiro bateu o campeão no torneio de Las Vegas lá, no WSOP, World Series of Poker, Alexandre Gomes, se não me engano, que era o parceiro do André Acari, que veio a ficar o embaixador principal da PokerStars. E aí começou, era revista na banca, era fórum da internet. Eu, por exemplo, que não jogava, comecei a ficar seguindo, comecei a tentar aprender poker, mas eu nunca imaginava que isso fosse abrir a porta para um mercado bem maior, que era mercado de verdade, a aposta uma esportiva, indústria. vamos dizer assim, o site de apostas, cassino ou sportsbook, de qualquer jeito abriu uma porta. Tanto que os mesmos fóruns que só falavam de poker lá, hoje falam de apostas em geral. Sim, até dentro disso, igual eu falei, que eu comecei como afiliado em 2005. Antes até de eu ter o meu primeiro site, que foi em 2007. Mas como eu identifiquei ali que um afiliado poderia fazer um dinheiro indicando para as pessoas, eu criava minha conta de afiliado, mesmo sem ter site nem nada, e eu compartilhava em fóruns mesmo. Porque no fim, essas operações você precisava depositar. Você precisava depositar no PokerStars, Claro. no Party Poker, no Full Tilt, no Titan Poker. E foi aí que eu conheci, por exemplo, o Vitão, conheço ele desde essa época. Ele tinha ali uma operação de fichas, né? Poker Fichas. De fichas ali. Deve vir aqui, hein? Já. Sim, já falamos. combinou comigo E a até gente- o evento que vai fazer com que ele aceite o nosso Em breve, convite. em breve. E a gente. Um abraço para ele, Vitão. É engraçado que eu tinha um relacionamento com o Vitão, assim, de conversar todos os dias. A gente, às vezes, ele precisava de ficha para algum cliente, ele pegava comigo, o cliente atendia o cliente dele, sabe? A gente tinha essa parceria muito legal. Eu acho que foi ele que me falou que vocês tinham um relacionamento comercial, sei lá, há 5 anos, já tinham trocado mesmo 1 milhão de ficha para lá e para cá e não se conheciam. Eu conheci ele em foi? 2016 Caramba. no BGC. Então, 10 Ah, anos no depois, BGC? No sei BGC. lá, Eu fui Meu convidado Deus. para palestrar no BGC, totalmente aleatório. Uma pessoa me procurou no LinkedIn e me chamou para palestrar no E BGC. ele falou: você E aí, quando o eu cheguei Pedrão? lá, eu falei, pô, Vitão, sabe? Foi muito engraçado a gente se conhecer pessoalmente, sendo que a gente já falava. Pô, eu tava nesse 2016. Tivoli Bonfarrege, sim. 2016. exato. E aí, ali a gente trocou muita ideia, depois a gente teve mais umas parcerias. Mas, assim, a confiança que a gente tinha mesmo Aham. de ter Boa. um mandar pro outro, assim, sabe? De valores bem altos e confiança total. Nunca teve. E aí, o Vitão, quando ele começou também a ir pro lado das apostas, quando ele estava lá no início, ele me ajudou muito nessa questão das fichas e tudo, mas aí quando ele tinha uma dúvida sobre a aposta, uma dúvida mais técnica, ele vinha me perguntar. Tudo que eu podia, né? Eu ajudava ele ali também nesse sentido. Então, uma história engraçada da indústria aí que
tem muitos anos. Pedrão não é todo mundo que serve de fonte de informação pro Vitão. Porra. A gente conhece ele da indústria. Eu sei que vocês têm histórias muito interessantes nessa época do jeito de falar, sobre comunidades de Orkut, coisas dos primórdios Orkut, mesmo. exatamente. Me diz, para quem não é não tá totalmente dentro da indústria, o que faz um afiliado, cara? E por que ele é tão importante? Cara, o afiliado é quem leva jogador para casa, para um cassino online, ou casa de apostas, ou empresa de iGaming, como quiser falar, né? O afiliado, ele é o responsável seja por meio de ensinamento, né? Que é o que eu fazia, eu tinha um site que eu ensinava as pessoas como apostar, como criar conta, como fazer depósito, ou por meio de um link direto, só postei ali, fazer um anúncio sem ensinar nada, é o responsável por ajudar ali a casa de apostas a levar esses jogadores. Um canal, uma porta de entrada. É um elo. Um elo. É um elo entre o operador, que a gente chama, né, que seria a casa de aposta, e o jogador final. Então, esse elo... E o que acontece? Por que ele é tão importante? É porque, muitas vezes, ele transfere a própria credibilidade. Então, eu vou jogar nessa casa aqui porque o Pedrão Bet me garantiu indicou. que é boa. Ele me garantiu que eles vão me pagar, Ele joga lá, ele já tem. Sim, ele transfere, transfere a credibilidade dele muitas vezes para o site. Então, você pega um site que muitas vezes ainda não tem toda essa credibilidade, não é um site que colocou a imagem na televisão, né? Não tem ali essa credibilidade. O afiliado, muitas vezes, ele é responsável por atestar a credibilidade de determinado site. Quer dizer, quando eu comprei ontem a creatina, que segue aqui, tem a creatina aqui no link nos comentários. Esse é um afiliado. Ele é um afiliado, também. Provavelmente deve ter ganho uma comissão sobre a venda da creatina. Cupom, quando você vê algum influenciador colocando ali, cupom tal, esse influenciador, ele tá num processo de afiliação. Ele é remunerado pelo vendedor lá. Pelo vendedor. Quando você vai numa feira de afiliação, você vê que essa parte farmacológica é enorme. Gigantesca. Afiliados do Brasil. E o Flávio Raimundo, que é da Afiliados Brasil, o fundador, ou cofundador, porque tem o Paulo também, o Rafael, que fundaram essa feira, ele costuma dizer que é o melhor funcionário que a sua empresa vai ter. Todo o risco vai nas costas do cara. Se o cara comprar o tráfego errado, se ele investir numa mídia que não vai dar resultado, aquele problema torna-se apenas do afiliado. O afiliado é, de fato, o seu melhor funcionário de marketing, sem usar o seu orçamento. Muitas vezes não tem nada. Na veia, né? A grande vantagem mesmo desse setor dentro da nossa indústria é que você só paga, ele não tem risco, né? Você com afiliado, você não tem risco. Você paga somente mediante resultado. E isso é o que é o diferencial, porque quando você coloca a sua marca num time de futebol, por exemplo, pode ser que você tenha um resultado enorme, mas pode ser que você não tenha. É muito complicado de se metrificar tudo isso também, né? Já o afiliado, não. Você vai pagar ele ali, você acompanha os resultados, e sendo um acordo negociado ali, um acordo saudável, que não seja mal calculado e que não pague mais do que deveria, por exemplo, o afiliado, que tem acontecido isso em alguns momentos aí na nossa história recente na indústria. 80% de comissão, mais 80% do quê, né? Uns mistérios assim que começam a aparecer. Você fala, aí a gente entra num outro ponto, mas o que eu estou falando é assim, às vezes empresas que pagam mais, realmente mais do que deveria, e aí depois a conta fica tão grande que elas não conseguem arcar com aqueles... E aí dá um calote. E dá calote. A gente já viu isso aí no mercado bastante. São dois problemas que a gente vê nessa questão dos acordos ali. Você tem o de boa fé, que é um cara que muitas vezes ele não sabe fazer um acordo com o afiliado, né? Não sabe criar ali um acordo, e ele paga mais do que deveria naquele jogador. E o outro já é o caso que a indústria ali, a empresa, ela está com má fé para cima do afiliado. Um deles, a empresa quer pagar, mas ela às vezes não tem dinheiro, porque
aquilo virou Foi mal calculado. um cálculo Eu tive gigantesco. Na Superafiliados, eu tive um case muito interessante. Chegou para nós um acordo que eu falei, não, isso aqui não faz sentido. Era rev share sobre o GGR. O GGR, para quem não conhece, é o lucro bruto do jogo. E ali ainda tem que incidir um monte de coisa. Taxa administrativa, taxa de pagamento, de processamento de pagamento, né? De jogos, enfim, uma série de taxas para ter o NGR. Depois eu vou te perguntar como é que se calcula isso. E aí chegou um dado momento, o cara não consegue mais pagar. E agora vira calote, né? Infelizmente. Eu não tenho mais acordo. A gente fez alguns testes e, enfim, a performance não era tão legal, mas virou calote para um monte de gente aí. E tem gente ainda sem haver navios. Como é que forma? Como é que o cara calcula de forma mais assertiva? Nunca é perfeito também, vai. Então, o que eu acho interessante é o operador que ele calcula individualmente o acordo para cada afiliado. É uma questão muito mais trabalhosa, mas eu consigo analisar de acordo com o histórico daquele afiliado em outras casas, eu vejo o potencial que ele tem e, em cima disso, a gente faz um acordo. E aí a gente tem as 3 modalidades de acordo, né? Que seria CPA. O CPA o cara recebe por cada jogador que ele mandar. O cara mandou um jogador, vai receber o valor de X. Sei lá, R$50 para cada jogador que você mandar. Cumprindo os requisitos de depósito e de aposta, né? O cara tem que girar aquele dinheiro para poder valer a contagem desse CPA. Então, esse é um modelo. O outro modelo é o rev share, que a gente chama, né, de revenue share, que é o compartilhamento da receita. Então, o site te promete que ele vai te pagar 30, 40, 50, até algumas vezes % do que ele ganhar. Então, ele vai estar compartilhando ali, você vai ser uma espécie de sócio do site, que você é sócio do site naqueles jogadores. Então, o que os seus jogadores durante gerarem... um tempo determinado, exato, muitas vezes, né? O que o jogador gerar para o site, você vai receber ali um percentual. E a gente tem o híbrido, né, que os maiores afiliados, os afiliados mais relevantes, eles exigem ali um híbrido, que seria a mistura desses dois. Então, a gente paga ali um CPA e um revenue share para ele. Muitas vezes o CPA ele paga o custo ali dele, da operação. Eu para receber um jogador, para conseguir um jogador novo, eu gasto ali R$40, R$50, beleza. Então a gente compensa esses R$40, R$50 ali num CPA, que é um dinheiro mais rápido, e o lucro do afiliado realmente vem no revenue share, que é um processo um pouco mais lento, mas que é mais rentável para o afiliado também. Ô, Pedrão, você falou agora há pouco que o que determina a diferença entre um acordo e outro é uma análise do potencial do afiliado. Essa análise é ativa ou o afiliado tem que apresentar um resultado dele anterior? Então, o site de aposta tem essa... A gente tem normalmente 2 formas. Uma delas é realmente ele apresentar esses resultados anteriores, quando ele tem, né? Eu vejo lá, ele para tal operador, ele mandou tantos jogadores, com um LTV ali, né? Um valor de jogador de tanto. Então, aqui dá para a gente pagar um CPA de X mais um rev share, né? Ali fica um pouco mais fácil de analisar, porque já não é um tiro tão no escuro. Não é tão no escuro, porque você já tem a né? referência. Claro. E a outra modalidade é quando você não tem essa referência. Por exemplo, um influenciador que nunca recebeu o resultado das ações que ele faz. Aí vai no chutão. Aí é no escuro. Então, normalmente, quando é no escuro, o que eu gosto de fazer com os meus afiliados é assim. Eu dou para ele um acordo básico, padrão baixo, para a gente testar. E com a promessa de que com 1, 2 meses ali, a gente vai revisitar esse acordo, seja para cima ou para baixo, a gente vai ajustar para o que é justo. Eu não quero que seja... eu sempre falo isso, eu não gosto que um acordo seja bom só para o operador, nem que seja bom só para o afiliado. Ele tem que ser bom para todo mundo, remunerar todo mundo ali na medida do seu resultado, né? E, cara, assim, tem afiliado hoje que são verdadeiras estrelas, né, cara? Como é que lida com esses caras? Eu quero toalhas brancas no meu banheiro, sabe essa coisa? Obviamente, traduzido para o universo das apostas ou da afiliação, tem esses caras, assim, cheios de senões e de requisitos, cara? Então,
como o nosso mercado ele tem caminhado muito para operações até 100% baseadas em afiliação, a gente tem alguns tem operadores que é 100%, né? A gente tem alguns operadores ali que estão 100% na afiliação, que é a operação sem risco. Isso aumenta muito também o valuation desses operadores, né? Então, em razão disso, o mercado de afiliado está muito aquecido, assim. Então, você vê, cara quer isso, cara quer tudo. Tem cara que quer um Porsche para poder assinar um contrato com você, tem cara que quer 1 milhão adiantado, mais tanto. É complicado lidar com isso. Muitas vezes acontece o que eu estava falando anteriormente, do cara, às vezes ele quer pagar, mas por ele não ter o conhecimento ali de criar esses acordos, de fazer essas propostas, ele deixa de pagar os caras exatamente porque a proposta foi mal feita. Mal calculada, né? O cara fez eu vi alguns casos mais recentes agora, eu já tinha visto uns russos malucos fazendo umas ofertas esdrúxulas aí, e Abelardo, nosso amigo, já diz, hein, se for russo, cobra adiantado. Isso é ao vivo. Isso ele falou ao vivo, só estou repetindo as palavras do meu querido amigo. Eu tenho medo de xenofobia, mas tem uma expressão sobre o russo. Até não sabia. Depois em off eu te falo. Existe uma expressão para russo. Mas eu vi uns acordos sendo ofertados dentro de evento e tudo mais, que eu falei, não é possível. Esse de 80%, eu falei, não é possível, não fecha a conta. Agora, é sobre um NGR, é o NGR do NGR, não sei nem, é sobre o líquido do líquido evaporado. São várias lines para baixo do bottom. E aí, é do que o cara leva para casa, né? Exatamente. E aí, para atrair também esses afiliados nesse mercado fervendo que a gente tem, o que eu vejo que tem trazido resultado não é. Os caras não querem só dinheiro. Dinheiro eles têm, eles ganham bastante dinheiro. O que eles querem são outras coisas. O cara quer uma experiência, ele quer fazer uma viagem legal com a empresa. Aí nisso os russos são muito fortes, né? Os caras nos eventos eles levam muitas mulheres bonitas para poder conversar com os afiliados. Eles querem a experiência. Eu não participo das feiras dos russos, não sei dizer. Exatamente. Eles querem a experiência. As festinhas no iate. As festinhas. Antes da gente entrar na festinha, Merchan Break, por favor, meu amigo de bancada aqui, o host do programa. Mais uma vez, esse episódio está chegando até você por um oferecimento dos nossos patrocinadores, a Online IPS, um meio de pagamento do setor bem relevante. Muito obrigado pelo apoio. A Super Afiliados, uma empresa de afiliação, a maior presente aqui no Brasil sobre marketing de afiliação, tema do nosso bate-papo de hoje aqui com o Pedrão. A EBAC, Empresa Brasileira de Apoio a Compulsivo, a empresa que vem trazer o tema do jogo responsável para ajudar a mitigar o risco do jogador ter uma propensão de cair para a compulsividade. E a Bet Expo e o B-Sigma, os dois eventos que, em conjunto, fizeram a maior exibição do setor na parte de promoção de negócios e eventos aqui no Brasil. Muito obrigado aos nossos apoiadores mais uma vez. Vamos continuar com o papo aqui. Vai falar da festinha? Nós estávamos falando da festinha do iate, porque a gente tem alguns desses afiliados, vamos chamar eles de afiliados VIP, vamos dizer assim. Existe a gestão dos jogadores VIPs, mas o Pedrão, estou entendendo que você também faz a gestão dos afiliados VIPs, aqueles que atingem um resultado proeminente. A gente falou várias vezes, a afiliação é uma modalidade de marketing e é disparada a preferência do nosso setor por causa disso. Ela só é paga por produtividade. Então, aqueles que têm a maior produtividade têm lá a bandeja, o tapete vermelho oferecido. E eu vejo eles, fui convidado por esse operador para discutir negócios, e tá lá naquela baita festa, tem aquela pompa saudável até. Eles claro, o cara gosta de estar ali, sei lá, em Dubai, num baita do iate. De um lado uma operação impressionante, tentando impressionar um gerador de jogador impressionante. Então os dois se impressionam. Claro. O conflito disso gera uma explosão impressionante. Então é um evento ou uma festa impressionante. Já teve em várias dessas, eu presumo,
Pedrão, ou não? Sim, essa questão da experiência é muito legal, né? Eu, no maior evento do mundo, que é a ICE em Londres, eu sempre, em todos os dias, eu saí, levei os meus afiliados junto comigo para curtir as melhores baladas da região. Então, tipo, pega um camarote numa balada super pomposa, né? Então, o cara vai A própria ali, feira, né, é um atrativo, porque Exato. alguns deles não foram por uma ICE, o cara por nunca exemplo. teve a oportunidade, ele nem sabe que aquilo Nem é sabe que daquele existe, jeito, né? exatamente. Na hora que o cara chega lá, ele acaba tomando um susto. Fala Ele assim, toma o obrigado choque por de me realidade. trazer para conhecer isso aqui, porque ninguém tem a ideia da magnitude que é aquilo, Dimensão, né? E aí sempre proporcionando essas experiências para eles. Mas a maior, assim, o mais representativo que eu já participei, a gente em Dubai, num evento, eu tive com os afiliados no show do Travis Scott, assim, né? O cara não faz show para menos de 100 mil pessoas. E lá em Dubai a gente estava numa mesa ao lado do palco com alguns afiliados, né? E num evento para 500 pessoas. É uma coisa Para que 500 para pessoas. 500 pessoas. Um show do Travis Evento Scott da Sigma. Durante o evento durante da a Sigma. AIBC, que é o Sim, evento de cripto exato. deles, né? E aí um show do Travis Scott no Brasil não tem, nem expectativa de ter. E aí a gente lá, os Desculpa a afiliados... ignorância, eu não sei nem quem é, mas eu imagino que seja um É um artista, rapper americano que é rapper, um ok. dos top do mundo, com certeza. Ele Um hoje tem uma cobiçado, O nome parceria. podia ser um cantor country pelo nome, o Travis Travis. Scott. Ele é poderia, tão, né? ele é tão, Não, de ele é repente super eu já ouvi polêmico, tem 300 um monte vezes de as coisa músicas que dele, mas eu não sei quem é. ele é super polêmico, tem um monte de coisa que gira em torno da imagem dele, mas ele, pra você ter uma ideia, a parceria dele com a Nike é a mais representativa da Nike hoje, da Air Jordan, né, com ele. Os tênis dele são lançados e esgotam em menos de 5 segundos ao redor do mundo. Os tênis dele hoje, no Brasil, cada tênis é em torno de 15 mil reais. Pra você ter ideia da magnitude desse... E esse Pedrão. pessoal gosta de tênis. Esse pessoal dos Pedrão afiliados gosta. gosta de tênis. O André é Conheço. fã do negócio. Ele leva uma mala só de Deve tênis. ter aqui, tu acha que tem aqui na 25, não? Olha, na China faz. Viu? Pedrão leva, quando vai viajar, uma mala literalmente só de tênis. Só de Com tênis. ele para ninguém roubar, não Claro. desviar. Não é verdade? É verdade, eu gosto bastante. E os afiliados também têm... Isso que eu ia falar. todos os meus afiliados tops, assim, eles também têm um interesse... O marketing digital, ele é muito pela imagem, né? A galera tem muito disso. Tipo, quando o cara vê um afiliado ou um operador, o cara vai de helicóptero, o cara tem lá uma Ferrari exposta, isso gera dentro do afiliado aquilo da experiência, não é só o dinheiro. Dinheiro ele também tem. O afiliado hoje, a gente tem afiliado que ganha alguns milhões de reais por mês, né? Então, o dinheiro ele tem também. Mas muitas vezes ele não tem acesso, apesar de ter dinheiro, a algumas experiências que a gente tem. Então, Tem coisas que o dinheiro não compra. Não, exatamente. Vai lá comprar uma Ferrari para você ver se você chega na loja e já leva. Não leva. Fila de espera, histórico com a loja, história, e às vezes o cara já está ali. É isso mesmo, experiência, né? Os caras estão comprando muita experiência. E o afiliado gosta. O afiliado gosta. Pedrão... conteúdo, gosta porque gera conteúdo. Exato, também gera conteúdo. Além de tudo, gera conteúdo. Mas mesmo os caras que fazem afiliação meio assim, sem mostrar o rosto e tal, também gostam. Apesar de não gerarem conteúdo, entendeu? Eles também gostam, porque no meio deles, porra, os caras se conhecem, né? É porque tem muitos afiliados que trabalham dessa forma. VSL, né? Tem uns que são ali, usam o rosto, que são o expert, né, que a gente chama. E tem outros que não, ninguém nem sabe quem é. Então ali, tudo eletrônico, muitas digital. vezes gerando o cara milhões. compra campanha, compra, sei lá, tráfego no Google, Facebook, etc. Exato. E aí usa uma VSL, que é uma sales letter, né, um videozinho vídeo de venda, e muitas vezes não tem ali o rosto de quem é que está por trás daquele produto, daquele serviço ali. E esses caras também gostam, apesar deles não gostarem muito de aparecer, eles também gostam desse tipo de experiência. Todo mundo gosta. É isso. Legal. Agora, para formar um afiliado, às vezes não é muito fácil, né? E o tráfego do afiliado pode ser
visto muito bem por um site, como do outro, os caras, não, isso aqui é uma porcaria. Eu já vi bastante disso. E aí, como é que você lida com esse cara? Cara, isso aí a gente vê muito, né, todo dia, e realmente tem isso. Tem afiliado que, para uma casa de aposta, ele é maravilhoso. O cara leva ali um resultado fantástico. Mas para outra, que às vezes é até melhor, não funciona. Deixa eu tráfego. Deixa eu incrementar a pergunta dele. Você falou que não se forma um afiliado. Chega o cara lá e diz, garanto a você que aqui você vai se dar bem e tal. Tu puxa a orelha do cara lá, meu irmão, como é que tu tá garantindo um troço desse? Porque faz parte de um processo de formação de um afiliado, o cara entender que, meu irmão, tu não pode prometer o que não, Então, o que não é depende concreto. de onde esse cara tá ancorado, né? Com o Pedrão, eu tenho certeza que ele faz isso, eu também acho que tem que ser feito, mas tem outras empresas que falam, eu gostaria que você fizesse a promessa do impossível. Promessa não, juro para você que você vai... Garantido. Aqui, você vai virar um milionário em 3 dias, sei lá. Isso tem empresa que pede isso. É importante entender isso. O que eu procuro sempre, assim, porque o afiliado ele não é seu funcionário. Então, ele faz o que ele bem entender. Eu procuro instruir. Instruir, exatamente. Eu falo, cara, eu não gosto... Isso até mesmo, eu trago já da minha experiência como influenciador de apostas, né? Porque eu sempre também ensinei as pessoas, eu compartilhava ali as minhas apostas, e eu nunca fui o cara que tinha... Até por isso que, como um influenciador ali, eu não cresci tanto, porque eu nunca tive a coragem de prometer as coisas que não são verídicas. Se você me pergunta, Pedrão, dá para ganhar dinheiro com aposta? Eu vou te falar, dá. Eu já ganhei muito. Já recebi premiações ao redor do mundo, como terceiro melhor apostador do mundo no ano de 2016, para um site lá de Las Vegas que acompanha isso. Só que não é fácil. Eu me dedicava ali... E não é garantido. Claro, 12, 14 horas por dia, estudando os jogos, analisando tudo, para poder chegar num resultado interessante. Mas ou seja, um trabalho fácil. Árduo, Exato. Não é você baixou um robozinho. Esporte. Se você me perguntar, é fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Tanto que eu já fiz muito. A minha conta... num dos maiores operadores, a Bet365, minha conta foi limitada lá em 2011, que é quando a casa entende que você não é bem-vindo por eu ter... O cara só ganha, também não dá, né? Mas não deveriam limitar, hein, Bet365, libera a conta faz do cara. parte a Bet365 especificamente, ela tem uma política ali, né, de limitação de contas, ela... Em todos os países que ela atua, ela tem essa política. E meio que... Ela criou um selo, nem sabe. Você é apostador? Já foi limitado pela Bet365? Não, então você não vou te levar a sério. Exato. Não eu chegou. fui em 2011, eu fui em 2010. Exatamente. É um badge. E aí, assim, quando começou um fenômeno no Brasil de influenciadores dessa área, e esses caras queriam... Foi até aí que eu comecei, que eu criei o Pedrão Bet, né, que é o meu Instagram, que fala sobre apostas e tudo. Por parte da empresa de marketing que trabalhava comigo, vinha assim, cara, por que você não faz dessa forma, com esse tipo de promessa? Eu falei, porque não é o que eu enxergo e o que eu quero fazer. Não é o teu discurso. Não é, exato. É o discurso que ele quer. O meu, eu falo, é possível ganhar dinheiro? Sim. É fácil? Não. É garantido? Não. E isso não vende tão bem quanto você falar que, cara, vem aqui que você vai ficar rico. Estou aqui na Ferrari porque eu comecei a apostar e agora se você seguir essa dica vai estar de Ferrari também. Obviamente. Bizarro, né? Mas a maior parte das indústrias, a gente circula muito no meio do B2B da indústria. A maior parte da indústria, as pessoas que eu conheço pelo menos, são totalmente contra. E ferrenho em cima disso, não pode. Eu diria que isso acontece por enquanto. Mais hora, menos hora, vem alguma... Já está começando, né? Na iminência da regulamentação, já está começando uma coisa top-down de que isso vai ser totalmente, vamos dizer assim, suprimido, inibido, no mínimo. Eu acho que o Pedrão é uma pessoa de
múltiplas personalidades, ontem estava até naquele programa da televisão falando a respeito, mas o programa não, o Pedrão tem veste diversas camisas, né? Porque tantos anos no mercado, é natural que isso aconteça, né? Um dos primeiros apostadores da América Latina, o primeiro do Brasil, e eu acho que a gente vai precisar fazer, de repente, daqui a pouco, mais um quadro dedicado a cada um desses tópicos. Pedrão, nosso host já vai entrar nas coisas aí do ping-pong e tal. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. E você já está aí há anos no mercado, sabe como é que funciona essas festinhas e tal. Qual é a top para quem é solteiro, quer ir curtir? Qual o evento top que tem a festinha top no mundo? Fora aqui Bi Sigma, Bet Expo, que é o melhor evento do mundo. Eu só vou torcer para ele não dizer uma numa cidade dessas que eu vou, porque senão ano que vem vai ficar difícil. Não, mas fala uma cidade que eu nunca fui, pelo amor de Deus, cara. Durante o nosso evento aqui em São Paulo, tem um camarote muito legal, né? Em um certo lugar. Um certo lugar. Que eu sou representante. Representante oficial. Mas ao redor do mundo sempre tem muitas festas para esses afiliados. É muito movimentado porque os afiliados têm dinheiro, então para eles a festa vai acontecer de qualquer forma, e ali a organização do evento já fala, ó, a gente está trazendo aqui tantas pessoas, as pessoas que têm DJ top, como você falou, exato, do Travis Scott. O Travis Scott, que a gente foi lá, é um show exclusivo. Super show, claro, que a galera, assim, não conseguiria, né, participar. Essa do Travis foi em Dubai, né? Dubai. Ô, Pedrão, esse Mas nosso e aí, qual é o top? Não, só porque eu fiquei curioso. Esse nosso brasileiro ranqueia perto dos outros, se assim, faz um vento, você olha e fala, meu, isso aqui ficou... Um estrangeiro, quando vem aqui, fala, não ficou nada a dever para aquela de... Ou não? Não, esse brasileiro é bem representado. É bem ranqueado, eu imagino. Eu perguntei porque eu imagino que sim. É bem representado mundialmente. É bem relevante, tá lá no topo do ranking. Exatamente. Mas aí, qual é o top? É um espaço escandaloso. É. Mas lá fora, Londres, né, na ICE, a gente tem, com certeza, um acúmulo ali de pessoas e de festa que o afiliado fica muito feliz, né, quando muito feliz. Ou seja, ano que vem vai ser as farewell parties, porque ano que vem tudo vai ser despedida do nosso encontro anual em Londres. É uma pena. Uma pena. E aí, mas a representação maior que teve foi realmente esse evento em Dubai, que foi inesquecível para todos que estavam ali. Né? Legal. Beleza. Pedrão, a gente encaminhando agora para a reta final do nosso bate-papo, a gente faz uma sessão de ping-pong. Não é um ping-pong de federação. A gente pode até comentar um outro assunto, não precisa ser tão seco, mas a ideia aqui é que a resposta e a pergunta sejam mais imediatas do que os tópicos do bate-papo. A gente sempre começa com algumas típicas, por exemplo, que time você torce? Galo. Galo, Clube do Coração. É de lá, natural, atleticano. Pedro, qual é o melhor evento para quem está começando como afiliado? A gente, com o Afiliados Latam, né, a gente tem essa ideia de também ensinar o afiliado, porque muitos deles já têm uma experiência anterior, mas muitos não. Às vezes o cara roda produto que foi o caso, né, de um afiliado nosso um dos maiores do Brasil, ele trabalhava com produto de aumento peniano. E aí, depois resolveu aprender sobre o nosso mercado e migrou para cá. E é top afiliado hoje no Brasil. Top afiliado. Então, no Afiliados Latam, a gente tem isso, de levar um conteúdo que possa ensinar esse cara a entrar para a nossa indústria de iGame. Legal. E apelido? Qual é o apelido? O meu apelido é Frota, pessoal lá da minha cidade, de BH. Muitas vezes em palestras, a gente, quando tem algum afiliado de BH e o pessoal vem me chamando de Frota, fica assim, como assim? Porque na internet todo mundo chama de Pedrão. Mas o Frota vem que por eu ter sido lutador, eu era muito forte, né? E aí, na faculdade, eu tinha também um jeitão, assim, muito troglodita, vamos dizer assim.
E a galera falava que eu parecia com o Alexandre Frota na época. Só lembrando que isso tem 20 anos. Foi antes das políticas mais controversas do saudoso deputado. Mas ficou o Frota. Apelido é apelido. O problema é esse, né? É que a razão do apelido, o cara foi mudando de direção. Ele foi mudando de direção, né? é verdade. Mas é anterior. É anterior. Mais um. Vai lá. Pro afiliado solteiro que gosta que quer, cara, brincar à noite e tal, qual é a melhor cidade dessas que a gente vai aí nesses shows todos? Londres é muito bom sempre, mas Malta também, né, na Sigma, ela tem é uma cidade muito festeira. Então é um evento também que pro afiliado solteiro vale a pena comparecer, porque é uma cidade que tem uma população jovem, né? Ali é muito destinado para a festa. Legal. Pedrão, modalidade de jogo que você mais gosta? Entrou no cassino, onde que você procura ver se tem uma mesinha ou uma maquininha? Slot. Pedrão. Slot dos típicos ou aqueles clássico. Temáticos? Black Widow? Não, eu gosto de qualquer slot. Entendi. Eu gosto de todos. Eu gosto do slot que tem que puxar lá. Ele é velho demais, tá louco? Eu gosto dos botõezinhos, tela curva. Pedrão, um cara, punter, que você admira. Danilo Pereira. Danilão, hein? Eu gosto Tá com a moral, Danilo. Tem Quando vier ao Brasil, vamos trazer ele aqui. conteúdo fantástico. Como pessoa também é um cara que tá sempre aberto a receber as pessoas, a passar um pouco do conhecimento. Então, ele é um cara que eu realmente sou fã. Amigo e fã. Eu gosto bastante dele também. Um abraço pro Danilo. Quando eu tiver a chance, ele vai estar aí sentado também contribuindo. Tem que vir no Brasil, né? Não veio pra Bi, Sigma e Bet Expo, mas o podcast ele vem. Um tema que a gente sabe também que você fala muito, esportes americanos. Qual a modalidade que você mais gosta dos esportes americanos? Beisebol. É tido como o esporte mais chato, mas é que não tá. Não entendo nada de Para quem acompanha e gosta, ele é o esporte mais fantástico. Eu só vejo aqueles caras mascando. Ele é tido também como o esporte mais romântico do americano. A maioria dos filmes, Campo dos Sonhos, Bull Durham, eles falam do beisebol. Por quê? O que isso acontece? O beisebol, até relacionando com apostas, né? O beisebol é um esporte que ele é meio parado. O cara fica ali 30 segundos parado entre um arremesso e outro. Estão até mudando algumas regras para poder fazer isso que seja mais fluido. Só que nesse tempo que fica parado, os narradores ali, historicamente, eles tinham que criar alguma coisa. Conteúdo. E aí, com relação às apostas, eles iam criando, eles iam analisando estatísticas, mostrando que esses jogos... Então, no beisebol você tem estatística desde 1890. Meu Deus. E estatísticas do tipo... esse time, desde 1890, ele, às segundas-feiras, jogando com temperatura entre tanto e tanto, Uau. sabe? É cada coisa bizarra que eles vão criando ali para preencher tempo. Numa transmissão de futebol, você imagina ficar 30 segundos parado? E para quem gosta de analisar essas coisas todas, é um prato cheio. Eu tenho estatística velocidade de tudo. do vento em tantos nós, umidade do ar, não sei o quê. E você tem realmente uma interferência nisso. A temperatura influencia muito no desempenho do arremessador, do rebatedor, se está úmido, se não está úmido. No estádio, por exemplo, tem um estádio, que é o Coors Field, que é na montanha, lá no Colorado. O área rarefeito, a bola vai diferente. A altitude é 1.600 metros. Então, lá você tem muito mais home runs do que nos outros estádios. Porque a bola viaja mais longe, com a mesma pancada a bola vai mais longe. Que loucura. O arremesso lá o arremesso do arremessador lá também não funciona da mesma forma. Porque o arremessador ele faz um arremesso, ele conta com o vento ali, o ar, para poder movimentar a bola da forma que ele gosta. Com o ar rarefeito, ela pega menos efeito. Ela pega menos efeito, ela vai mais reta, isso proporciona mais rebatidas. Então, são coisas que... Curveball não é tão curveball. Não é tão curve assim. Exato. São coisas que você vai acompanhando. Quando você começa a acompanhar o esporte ali diariamente, né? O beisebol você tem 162 jogos em 180 dias. A temporada são 180 dias, os times jogam 162 vezes. E já teve temporada, eu assisti todos os jogos do time que eu gosto, que é o Yankees, e você fica fascinado com aquilo. Todos os dias você fica
analisando tudo, vendo tudo que pode acontecer ali. Então, é um esporte fantástico. Eu sei que a gente está apertado no tempo, cara, mas você falou que é um esporte romântico. Se você parar para olhar, em filme, sempre que o filme quer retratar ou que um pai está muito ausente na vida do filho e tal, ou que é muito presente, alguma coisa, é sempre o cara assistindo uma partida de pega beisebol, jardim, aquela no jardim na luva, exatamente. Jogar no jardim, os americanos sabem fazer o marketing em cima. O show, né? Eles têm o futebol americano que só eles têm daquele jeito, o basquete foi inventado lá, mas eu noto os filmes mais assim dramáticos, os que trazem mais emoção são os filmes de beisebol disparado. É riquíssima a filmografia que eles têm, né? histórica com beisebol e a relação que eles têm, que nem o Pedrão falou, um negócio bem antigo, marca a época. Nesse ano o Brooklyn mudou de cidade para outro lado e nunca mais foi igual. Você tem, por exemplo, e ele tem muito dentro do jogo coisas significativas, assim, relevantes. Você tem o número 42, que foi do Jack Robinson, foi um dos primeiros jogadores negros e que ficou muito representativo ali. Então eles aposentaram o número 42 em todos os times e todos os anos tem um jogo no dia do Jack Robinson que todos os jogadores jogam com o número 42. Que legal, né? E o único time que tinha, até alguns anos atrás, até, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, um jogador que ainda jogava com o número 42 era o Yankees, porque quando se aposentou a camisa, ele já jogava com o 42. Então, e como ele jogou por muitos anos, ele aposentou com 43 anos, eu acho, ele ainda manteve ele usando 42. E nesse dia todos os jogadores jogam. Eu aposto que tem figurinho, alguma coisa dos outros esportes, mas não tem nada igual os baseball cards. Exatamente. Eu aposto que tem uma bola de futebol americano assinada pelo, sei lá, o Dan Marino, não sei quem foi. Agora tem o Tom Brady, que fez resultados e jogou como se fosse o maior de todos os tempos, mas uma bola de beisebol do Baby Ruth é um negócio lendário. O beisebol tem essas coisas lá. Sim. O beisebol tem essas coisas. Bom, pessoal, nós vamos agora partir para as nossas considerações finais, todo mundo. Eu já vou agradecendo, já vou fazendo a minha, já vou agradecendo, Pedrão, por esse bate-papo generalizado de várias coisas. Gostei de saber várias coisas sobre esse tratamento dos afiliados VIP, coisas que aposto que, se eu estava curioso, imagina quem está assistindo a gente. Obrigado por vir aqui de peito aberto falar sobre isso. Foi um prazer ter você aqui na nossa bancada, Pedrão. Vitoldo, Alê, muito obrigado novamente. Para vocês agora as considerações finais. Para mim, então, vamos lá. Agradeço a vocês, especialmente o Vitoldo ter vindo e mais especialmente ao Pedrão, que se deslocou hoje para participar aqui também do nosso podcast, terceira edição. Estava aí viajando pela Europa toda, deve estar morto esse cara. Eu só vejo o Pedrão com mala para lá e para cá. Mala que eu digo bagagem. Não é mala, os caras mala. Bagagem, é bagagem pra caramba. Obrigado por ter vindo, obrigado à audiência. Curta, compartilhe, bota o sininho lá, interaja com a gente. Pode recomendar coisa, pode recomendar pergunta para os próximos, gente que você quer ver, pode mandar que a gente vai matar no peito, se fizer sentido. Se não, também a gente mata na porrada. Ainda mais com um maluco desse aqui, né? Exatamente. Pedro, obrigado, cara. Ricardo, Alê, obrigado aí, pessoal da produção. Flavinho com as notícias, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Valeu, hein? E eu agradeço aí pelo espaço, pelo convite. Foi realmente muito bom esse bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Pedrão, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, produção. Curta, compartilha. Espero ter gostado mais uma vez. Mais uma vez aqui com a gente. Valeu.